Salve, salve! Seja bem-vindo ao canal Termina Seus Estudos. Se inscreva no canal, ative o sininho. Por quê? Porque a gente está numa semana maluca aqui, ó. A gente está na Semana do Português. Desde segunda-feira até domingão nós estamos aí num ritmo doido. Cheio de vídeos para você, cheio de conteúdo de graça, meu amigo. Para você assistir, para você mandar para seus amigos, para você indicar pra galera que quer fazer o quê? Que quer pegar ainda esse ano o certificado do ensino médio. Meu irmão, é esse ano mesmo. Então, olha só, acompanhe bem a explicação que eu vou dar agora e caso você não tenha assistido os vídeos anteriores, por favor, o que você faz? Você vai lá, meu amigo, dá uma pausazinha aqui nesse assunto, vai lá nos outros vídeos, clica aí pra você cair nos outros vídeos pra você conseguir entender legal e não ficar boiando na aula de agora, beleza? Vamos estudar firme, vamos colocar uma sequência nessa cabeça aí. Textos argumentativos. De onde que a gente vem? Na última aula nós estávamos falando sobre palavras que dão ordem e eu apresentei também textos que utilizam essas palavras que dão ordem. Um deles que eu comentei são textos publicitários. Então nós vamos colocar aqui, primeiro a questão da propaganda. Muito bem. Olha só, a propaganda, pessoal, ela é um texto argumentativo? Sim. Cara, quando eu converso com alguns professores, até professor de português, eu gosto de fazer essa pergunta. Onde você encaixaria a propaganda? Porque tem muita gente, infelizmente, a parte triste, que a galera às vezes não acha que a propaganda é argumentativa. Meu irmão do céu, tá? Todo texto argumentativo vai ser aquele texto que quer fazer o quê? Que quer convencer. Todo texto argumentativo, ele quer convencer. Então, o cara, quando ele não consegue perceber que a propaganda é um texto argumentativo, me dá... chamou na palpitação aqui, chamou no coração acelerado. Por quê? Não tem jeito, cara. Tá? Então, texto argumentativo, a galera acha que é só o debate, que é o artigo de opinião. Não é isso, tá? Texto argumentativo é o quê? Tudo aquilo que quer convencer. Então, por que a galera às vezes confunde, acha que propaganda não é argumentativo? Vou dar um exemplo. Em canal a cabo aí, tem um cara, nossa, quando eu era criança, rolava muito isso, mas hoje em dia a gente não precisa nem de canal a cabo. Coloca aí no YouTube, Ciro Bottini. Ciro Bottini. É um cara que ele vende as coisas. Ele começa a falar assim, senhor Bottini, e aí, vamos agora vender esta TV? E ele começa a falar assim, então esta TV, ela é muito boa porque ela faz isso, ela faz aquilo. Essa TV, ela tem essa função. O que o Ciro Bottini, que é o cara que vende muito na TV, na internet, o que ele acaba fazendo? O Ciro Bottini, vou colocar aqui no cantinho, o Ciro Bottini, ele descreve. O que é descrever? O Ciro Bottini, ele dá detalhes daquela TV, ele dá detalhes daquele produto. Ou, esquece o Ciro Bottini, você quer comprar um celular novo. Mas eu quero comprar online, tá? Vai lá, entra num site e olha lá o celular que você quer. Aí tem a fotinha do celular e aqui de baixo você tem, às vezes, as descrições, ou seja, tudo que o aparelho tem de bom. Aí tem muita gente que fala assim, a propaganda, então, ela é um texto descritivo. Por quê? Porque apresenta detalhes. Ok, mas irmãos, presta atenção aqui. No caso da propaganda, ela descreve para quê? Por que ela está dando tudo isso de descrição? Só para você ficar sabendo que existe? Só para você ficar sabendo as características? É claro que não. Esse excesso de descrições de tudo que o produto faz é para te convencer a comprar. Diferente, por exemplo, de uma reportagem. A reportagem, o que ela faz? A reportagem, ela dá detalhes. Ela descreve uma situação, algo que aconteceu. Mas, ao descrever, a reportagem ela acaba fazendo o quê? Ela quer te convencer? Aconteceu uma tragédia lá em tal lugar. Aí a reportagem ela descreve. Ela não quer te convencer, ela quer te informar. Ela quer te informar, ela quer passar os detalhes dessa informação. Se você não quiser acreditar, o problema é seu, que vai ficar desinformado. Saca? Agora, no caso da propaganda, a descrição tem a ver com o convencimento. Então, fechamos o primeiro raciocínio aqui, que nos textos argumentativos nós temos a questão da propaganda. Mais um outro texto que é argumentativo, chamada Carta do Leitor. O que é a Carta do Leitor?
A carta do leitor é um texto que o nome já diz. Ó, é uma carta feita por quem? Feita pelo leitor. Ou seja, o leitor ele tem a oportunidade de se posicionar no jornal. Então, no jornal nós temos lá um espaço de notícia, de reportagem, de classificado para vender casa, apartamento, alugar, vender carro. E aí nós temos também um espaço para a carta do leitor, que em alguns jornais aparece com o nome assim, não aparece escrito carta do leitor lá em cima, aparece assim, ó, opinião ou opinião do leitor, beleza? Então, a carta do leitor é um texto que o leitor ele vai pegar algum assunto do dia a dia, algo que ele queira comentar sobre o Brasil ou sobre especificamente a sua cidade, se for um jornal local, e ele vai opinar, tá? Ele pode elogiar? Pode. Então, na carta do leitor, ele pode elogiar. Ele pode criticar? Pode. Ele pode falar mal de algo? Pode. Entenda o seguinte, que nesse texto argumentativo, por exemplo, todos, na verdade, quando eu falo que o texto traz uma crítica, nem sempre significa que ele trouxe algo de negativo. Fazer uma crítica é fazer uma análise, é analisar algo. Então, o leitor, ele percebeu que o prefeito da cidade dele não está fazendo direito à cobertura dos buracos da rua. Ah, a rua está cheia de buraco. Aí ele vai fazer uma análise dessa gestão, né, da gestão desse prefeito, e vai escrever uma carta. Beleza. Aí ele vai fazer uma crítica no sentido negativo, né? Vai criticar a ação desse prefeito. Ou, numa outra cidade, o prefeito tá 10, nossa, a rua tá aquela rua delicinha para você colocar o roller, colocar o carrinho de rolemã, sair voando, que nossa, tá liso, tá uma delícia de andar nessa rua. Beleza. Então eu posso escrever uma carta pro jornal falando bem da gestão do prefeito. Então, fazer uma crítica nem sempre significa falar mal, e sim fazer uma análise positiva ou negativa de uma situação. Mais um texto que se enquadra como texto argumentativo. Bom, nós temos aqui o artigo de opinião. Esse artigo de opinião, por exemplo, ele ainda é pessoal, mas normalmente ele é escrito por um jornalista, por exemplo, ou alguém que foi convidado. Então, se eu sou dono de um jornal, eu vou convidar alguém para escrever. Ô, fulano, você que é escritor, você quer escrever um artigo de opinião para mim? Ou eu vou ter um jornalista sempre para colocar o artigo de opinião ali, tá? O artigo de opinião, então, ele é sempre assinado por uma pessoa e representa a opinião pessoal de alguém. Vai ser assinado por fulano. Então, se eu sou jornalista do jornal X, tá? Eu vou escrever um artigo de opinião e esse artigo de opinião vai ter que aparecer que é a opinião de quem? A opinião do Thiago. Maravilha? E agora um outro interessante. Se você pegar a prova do Enseja e tiver escrito editorial, o que é o editorial? Você já sabe, está em qual aula? Está na aula do texto argumentativo. O que é esse tal editorial? É um texto também de opinião, mas ele é uma opinião coletiva. Ele não é assinado por uma pessoa. Ele é um texto que representa a opinião da empresa. Então, por exemplo, a revista Veja pode ter um artigo de opinião assinado por Thiago Buranello, por exemplo. Então apareceu na revista Veja, artigo de opinião, Thiago Buranello. E a revista Veja pode ter um outro espacinho escrito editorial. Aí tem o texto inteiro de opinião e lá no final está escrito assim, Veja. Ou a Folha de São Paulo, tá lá, editorial, tananã, tananã, vem todo o texto e no final está assinado, Folha de São Paulo. Por quê? O editorial, ele representa a opinião do grupo de jornalistas, beleza? Então tem muita gente que acha assim, o jornal não pode opinar, esse jornal não pode dar opinião, o jornal foi feito para dar notícias. Eles podem sim opinar, desde que estejam fazendo isso não na notícia. Notícia é informação pra gente. Mas o jornal ele pode opinar sim se a gente estiver falando de editorial. Aí fechou. Aí não tem problema nenhum o jornal assinar. Lembre-se, portanto, que eles vão estar escrevendo a opinião da empresa. Fechou? Maravilha? Se inscreva então no canal se você não é inscrito. E agora uma outra novidade para você. Se você ainda não se ligou nisso, se você não prestou atenção nos finais de todos os vídeos que a gente publicou até agora, eu tenho o meu canal Português Fácil. É só clicar aí que você já vai, vai parar lá no meu canal. Só assistir um conteúdo exclusivo. Lá você encontra só
língua portuguesa o tempo todo, só português. Beleza? Já cai lá, se inscreva, já vai soltando o seu like em todos os vídeos lá, deixando seu comentário, que a gente vai ter sempre esse contato, não só essa semana aqui no Termina Seus Estudos, mas para sempre lá no Português Fácil. É isso aí, te vejo amanhã aqui na Semana do Português no canal Termina Seus Estudos. Beijos e abraços, até mais, valeu!